1.700.000. Olha, esse número impressiona, né? Essa é a estimativa assustadora de quantas pacientes sofrem algum tipo de evento adverso todos os anos nos hospitais aqui do Brasil. A gente está falando de pessoas que buscaram cuidado médico e, no fim das contas, acabaram encontrando complicações que não tinham absolutamente nada a ver com a doença original delas. E quem atua na linha de frente do diagnóstico por imagem sabe bem. Um simples exame de rotina pode, literalmente, ser a diferença entre um tratamento super ágil e um dano irreversível. E é exatamente para transformar essa realidade que a gente preparou essa explicação aqui. Esse é um guia prático, super focado no nosso dia a dia, extraído lá das diretrizes globais de segurança, mas feito sob medida para as equipes de radiologia e diagnóstico por imagem. A grande sacada é pegar aquelas famosas 6 metas internacionais de segurança do paciente e fazê-las funcionarem de verdade, ali, no meio dos equipamentos de raio-x, tomografia e ressonância magnética. É pegar a teoria da qualidade e jogar direto no plantão. Bom, o nosso roteiro de hoje está bem direto. A gente vai passar rápido por 5 pontos-chave. Primeiro, o risco na radiologia. Depois, identificação e comunicação. O terceiro é o contraste e o procedimento seguro. O quarto ponto foca na higiene e prevenção de quedas, e a gente fecha falando sobre a cultura de segurança. Vamos lá? Ponto 1. O risco na radiologia e como a gente compreende essa ameaça. O primeiro passo é a gente reconhecer que sim, o risco existe e ele é gigante. De 4 a 17% dos pacientes admitidos sofrem algum evento adverso. É uma estatística que a gente precisa encarar de frente. E para lidar com isso, a gente precisa separar 2 conceitos que às vezes se misturam. Sabe a diferença entre perigo e risco? É o seguinte, o perigo é a condição estrutural, o fato em si. Pensa numa sala de ressonância magnética. Aquele campo magnético gigantesco é o perigo, ele está sempre lá, não muda. Agora, o risco é a probabilidade de dar algum problema por causa desse perigo. Se uma maca de metal entra nessa sala, aí sim a gente criou o risco do efeito projétil. Ou se um cabo fica mal posicionado no paciente, cria o risco de uma queimadura. Então, no fim das contas, gerenciar a segurança é basicamente criar barreiras para que o perigo nunca, jamais, vire um risco de verdade. Entrando agora na seção 2, Identificação e Comunicação. Aqui a gente cobre as metas internacionais 1 e 2, focando totalmente no fluxo de informação antes mesmo de ligar qualquer máquina. Olha só que detalhe crucial de comunicação. É muito comum a gente, na pressa, querer facilitar e perguntar: a senhora é a dona Maria? Mas pensa bem, um paciente que está ansioso, com dor ou meio sonolento, quase sempre vai balançar a cabeça e dar um sim no automático. O jeito certo, o padrão ouro mesmo, é forçar a confirmação ativa. Perguntar: qual é o seu nome completo e a sua data de nascimento? Fazer o paciente verbalizar isso cria uma barreira enorme quanto ao trocar exames. E lembrando, a gente sempre precisa de pelo menos 2 identificadores, e número de quarto ou diagnóstico não servem para isso, tá? E quando o paciente está mudando de setor? Digamos descendo da UTI para fazer uma tomografia. A comunicação não pode ter ruído de jeito nenhum. É aí que a estrutura SBAR salva a pátria. É um roteirinho. Identificação de quem fala e de quem é o paciente. A situação atual dele, a base histórica, ou seja, as comorbidades, a avaliação clínica e, por fim, a recomendação. Passar o plantão ou coordenar uma transferência usando esse esqueminho evita falhas absurdas e economiza segundos, que literalmente salvam vidas. Seguindo em frente, seção 3, Contraste e Procedimento Seguro. Aqui a gente abraça as metas internacionais 3 e 4, focando pesado nos medicamentos e na precisão do exame em si. Sabe aquele momento logo antes de disparar a bomba injetora de contraste? Pois é, ali a dupla checagem é inegociável. A gente tem que conferir 6 coisas rapidinho. O paciente certo, a medicação exata no frasco, a dose batendo com o peso e o protocolo, a via de acesso correta, a hora exata da injeção e, claro, o registro no sistema. Pular qualquer uma dessas etapas é pedir para ter imagem ruim ou, pior ainda, uma reação severa no paciente. E isso nos leva a adaptar aquela ideia médica de cirurgia segura para o nosso universo de exame seguro. Lateralidade é um perigo silencioso. O pedido diz ombro direito, a gente tem que garantir que a bobina está no ombro direito. E o protocolo? Se a investigação pede fase arterial e venosa e a gente só faz arterial, o exame não responde à dúvida do médico. Resultado, o paciente vai ter que repetir o exame, passar por mais ansiedade e tomar mais radiação totalmente de graça. Não dá, né? Chegando na seção 4, vamos olhar para o ambiente ao redor. Higiene e prevenção de quedas, que são as metas internacionais 5 e 6. A gente já sabe de cor os 5 momentos de higienização das mãos, certo? É a nossa melhor arma contra infecções. Mas falando a verdade, tem uma armadilha gigante na correria do plantão:
o uso de luvas. O equipamento de proteção é fundamental, mas o uso da luva nunca, sob nenhuma hipótese, substitui a lavagem das mãos. Tem que higienizar antes de calçar e higienizar logo depois de tirar, na transição de um paciente para o outro. É simples, mas faz toda a diferença. E sobre a segurança física do paciente, a gente tem que lembrar que as macas dos nossos equipamentos são bem estreitas. Então, o uso das faixas de contenção é obrigatório, não é enfeite, tá? Especialmente se o paciente for criança ou estiver sedado e desorientado. E tem mais um risco que quase ninguém comenta. Nos exames bem demorados de ressonância de neuroeixo, ficar imóvel por muito tempo na mesma posição pode começar a causar úlceras de pressão. A equipe inteira precisa ter um olhar super proativo para isso. Indo para a nossa última parada, a seção 5 foca na cultura de segurança. É o momento de tirar tudo isso do papel e colocar na prática do sistema inteiro. Olhando para esses conceitos, a gente percebe que a cultura de segurança real nasce da notificação transparente. Funciona assim. Uma circunstância notificável é você ver um cabo desencapado e avisar antes que alguém encoste. O quase erro, ou near miss, é quando alguém prepara a dose errada de contraste, mas a equipe percebe na dupla checagem e corrige antes de injetar. E o evento adverso é quando, infelizmente, o erro chega no paciente. A grande virada de chave aqui é entender que notificar os quase erros não serve para punir colega, de jeito nenhum. É a nossa única chance de desenhar protocolos à prova de falhas. Se a gente esconde o erro por medo, o sistema nunca melhora. Tem uma frase do escritor Érico Veríssimo que resume perfeitamente isso tudo. Ele diz que quando os ventos da mudança sopram, algumas pessoas levantam barreiras e outras constroem moinhos de vento. Colocar protocolo novo, fazer dupla checagem, preencher checklist, no começo parece um peso, parece que atrasa o plantão. É normal a gente querer levantar barreiras, mas construir uma cultura de segurança é justamente escolher fazer os moinhos de vento. É usar essas metas para impulsionar e levar a qualidade do nosso serviço lá em cima. Bom, a teoria a gente já entende, e as 6 metas internacionais estão aí, desenhadas para a nossa realidade na radiologia. A provocação que eu deixo agora é, como a gente vai pegar tudo isso e transformar a rotina de exames a partir do nosso próximo plantão? Porque no fim do dia, o compromisso com a segurança não é marcar um X no papel, é garantir que todo paciente que entra na nossa sala de exames receba o melhor cuidado possível e saia de lá apenas com um diagnóstico, sem nenhum dano. E aí, como a gente começa essa mudança hoje?